Amém, glória a Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor, a carta aos Romanos, capítulo de número 8. Amém. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão onde? Ele fala do lugar. Ele refere esse lugar à pessoa, lugar. É interessante quando você fala de alguém, você não necessariamente fala que aquele alguém é um lugar, mas Cristo se torna o lugar certo. Cristo aqui é transformado na visão do apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, como lugar certo. Então ele fala a Roma, mas ele fala a todas as igrejas daquela época, como fala a nós hoje, cristãos contemporâneos, citando Jesus Cristo como o lugar certo. Amém? E ele diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito dá para onde? Para a vida e para a paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Amém? Se porém Cristo está em vós, o corpo, na verdade, e aí você vai ver que no 10 ele já fala em Jesus como pessoa, porque agora você não está em Cristo, mas Cristo está em você. Amém? E aí ele faz um contraponto para que você entenda essa visão. Estar em Cristo é você sair de uma dimensão carnal para uma dimensão espiritual. É um lugar. Mas agora, nesse lugar que você está, Cristo está em você. Quem está entendendo o que eu estou falando? Quando você ultrapassa essa dimensão da carne para o Espírito, Cristo passa a habitar em você. Então veja, 10. Se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Amém? Põe a mão sobre a Bíblia e diga: Pai, fala ao meu coração, em nome e para a glória de Jesus. Segure a sua Bíblia com a mãozinha na Bíblia, com a sua Bíblia aberta. Diga assim: eu creio que eu vou sair agora da dimensão da carne para a dimensão do Espírito, entendendo as coisas insondáveis pelo homem, mas reveladas pelo Espírito Santo. Porque o Senhor não nos lançou nesta vida a sorte, mas Ele nos lançou aqui neste mundo para assumirmos a posição de filhos de Deus. Não foi por nossa conta, mas Ele está sobre nós, em nós e por nós. Ele disse: estarei convosco até a consumação dos séculos. Amém? Pode sentar. Irmãos, a Bíblia diz: agora pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Olha, não, aqueles que estão em Cristo, a Bíblia diz: não há mais nenhuma condenação. Não há mais o quê? Para os filhos de Deus, nenhuma acusação. Se não há condenação, também não pode haver acusação. Se não há condenação nem acusação, é claro que essa pessoa está em liberdade, então não há mais separação.
E se não há mais separação, você vai ver que no versículo 1 ele fala de condenação, no versículo 33 ele fala de acusação. Veja aí o 33. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Amém? Então não há mais condenação. Diga agora, também não há mais separação. Versículo 35 diz: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Amém? Então não há, diga, não há separação. Não há separação. Não há também intimidação, porque ninguém pode intimidar aquele que está em Cristo. Verso 37, ele fala isso, ó: em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Então não adianta o diabo vir dizer que você não é um homem, uma mulher de Deus, quando você está em Cristo. Amém? Não há intimidações, seja no mundo espiritual ou no mundo físico, que possam barrar a tua vida com Deus. Bom, a despeito disso, o apóstolo Paulo fala com muita propriedade, porque ele fala de si mesmo, mostrando que nem a morte, nem a vida, nem principados, nem potestade, nada pode nos separar do amor de Cristo. Nada. Sabe, irmãos, a dimensão do Espírito, diga comigo, a dimensão do Espírito, ela nos traz realmente o lugar que devemos viver, morar, habitar, existir. A dimensão do Espírito nos translada do reino das trevas para o reino da luz. A dimensão do Espírito nos eleva a uma condição de filhos de Deus. Quando eu estou na dimensão do Espírito, eu já não vivo mais na carne, eu já não habito mais na carne. Então eu começo a ter uma vida baseada nos preceitos e valores e contextos daquilo que o próprio Deus me revela. Deus começa a nos revelar coisas que são insondáveis aos homens, mas que só são sondadas pelo Espírito Santo na nossa vida. Então veja aí o versículo que fala, aqui no 8, versículo de número 10, versículo 9, diz assim: vós, porém, não estáis na carne, mas aonde? No Espírito. Também aqui não é a pessoa apenas do Espírito, mas o lugar espiritual, a dimensão espiritual. Ele diz, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, aí vem a pessoa, amém? Mas o Espírito é vida, mas se de fato o Espírito habita em vós. E se alguém não tem, diga, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Por que esse tal não é dele? Porque aquilo que Deus nos revela só pode chegar a nós se for pelo Espírito Santo. Quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça é o Espírito Santo. Quem pode fazer a tua cabeça no sentido espiritual é Ele. Quem pode falar com você no coração é Ele. Quem pode dizer para você, não é lavagem cerebral, mas quem pode tocar no mais profundo do teu íntimo e revelar as coisas de Deus, e você começar a entender entre coisas carnais e coisas espirituais, e você começar a colocar naquela balancinha de comparações do mundo lá fora para o mundo aqui dentro, sabe? E você começar a perceber que nessa dimensão onde você colocou na balancinha, você começa a ver os valores trocados do mundo. Você começa a ver que você estava dando valor a coisas que são passageiras e destrutivas. Se você ver aí em Romanos 6, verso 23, diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então você começa a perceber que tudo aquilo que você achava bom, na verdade era destruição para a sua alma. Tudo que você achava bom era simplesmente uma forma de suicídio espiritual. E aí você começa a perceber que há coisas mais preciosas, diga coisas mais preciosas, há coisas mais profundas a serem reveladas, mas só tem essa revelação quem é um filho de Deus.
E diga mais uma vez: ninguém é filho de Deus sem o Espírito Santo. E quem tem o Espírito Santo não é enganado. Quem tem o Espírito Santo, ele não é enganado. Quem tem o Espírito Santo torna-se uma nova criatura. Ele não é enganado, ele não precisa ser persuadido pelos homens. Sabe, você não vai ser um melhor cristão porque eu tenho uma retórica aqui para falar com você, porque eu preparei um estudo bíblico melhor hoje, porque hoje eu estou impostando a voz de uma forma mais alta ou mais baixa, porque tem todo um aspecto, sabe, ritualístico, litúrgico, que pode envolver o teu emocional e fazer com que você se sinta aí um frisson qualquer, e você acredite mais em mim do que se fosse aquele culto que alguns dizem assim: ah, esse culto está muito parado. Não, irmão, é que hoje, infelizmente, as pessoas estão sendo persuadidas no campo humano. Nós entendemos as coisas no campo humano, quando deveríamos estar dentro da igreja percebendo no mundo espiritual as coisas. Quando você está dentro da igreja, quando você declara: eu sou filho de Deus, diga assim: quem realmente se declara aqui filho de Deus? Se você declara, você está dizendo: eu tenho o Espírito Santo. E se você declara que é filho de Deus e tem o Espírito Santo, irmão, na condição de filho de Deus e na condição daquele que tem o Espírito Santo de Deus, é improvável que você seja enganado pelo inferno. É improvável que você seja uma pessoa desvalida da verdade. É improvável que você possa ser persuadido por Satanás. É improvável que qualquer tipo de problema possa diluir o amor que você tem em Cristo Jesus. É totalmente improvável, porque a Bíblia diz, vamos comigo para a Bíblia, Romanos 8 ainda, deixa eu botar o óculos que eu só enxergo aqui, assim, né? Olha só como é improvável. No versículo de número 35, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? É improvável que a tribulação lhe separe. Ah, pastor, eu estou com a vida tão atribulada, o senhor não sabe, eu estou aqui morrendo de dor de cabeça. Irmão, tu é filho de Deus? Tu tem o Espírito Santo? Sim ou não? Então é improvável que essa tribulação possa tirar você do caminho. Angústia. Quem aqui não já passou por momentos angustiosos? É temerário que alguns vivam sempre esses momentos. É temeroso que nos dias atuais isso aconteça, mas é fato. Como que a gente liga a televisão, morreu não sei quem, e fulano roubou não sei quantos bilhões do país, né? E a saúde vai mal, e a segurança pública vai mal, e não sei o que vai mal, vai aumentar a energia, vai aumentar a tarifa de água, os impostos vão aumentar, ninguém sabe mais nem se vai receber previdência social, né? Não vai ter mais direito à aposentadoria, porque 70 anos o cara já foi para lá de Bagdá. Quem chega aos 70 hoje, meu irmão, é um bem-aventurado, né? Então, se chegar, chega muito mal, chega já para dar uma fungada e cair no chão. Aí eu lhe pergunto, todas essas esperanças humanas vão sendo tiradas da gente, né? Às vezes alguém diz palavras que doem, e você começa a se angustiar com as dificuldades, com as vicissitudes, né? Com as variações da vida, com as variações do tempo. Um dia está chuvoso, está aquele tempo tenebroso, aquela coisa escura. Um dia está aquele sol a pique, né? Com aquele calor. E você, se você é filho de Deus, você não é levado nem pelo tempo, nem pelas circunstâncias. Ele diz, será tribulação? Não. Será angústia? Também não. Diga, também não. Será que a perseguição? Ora, com tanta perseguição, irmão, será que a perseguição poderia nos desvalir, nos afastar, nos compelir a uma vida distante de Deus? Será que essas perseguições, sabe, poderiam tirar de nós a viscosidade do Evangelho de Cristo? Claro que não, claro que não, claro que não. Aí ele diz, olha irmãos, eu enfrentei tudo isso. Ele está dizendo aqui, olha, eu passei por angústia, por tribulação, por perseguição, fome. Nesse evangelho triunfalista é difícil falar em fome. Você vê algum pastor falando em fome? É difícil, né? Irmãos, olha, eu quero ver você crente com fome. Não tem. Porque hoje fala assim, irmãos, é impossível um crente passar fome. Porque nasceu crente, já tem uma estrela na testa, em todo canto.
é crente, então está destinado a andar de carro importado e casa, sabe, de duplex, triplex, quadriplex. Não nem fala de triplex, porque tem um negócio do triplex aí do Lula, né? Mas você imagina que nesse evangelho triunfalista você não vai admitir ser filho de Deus e passar fome. Por que não, irmão? Por que se você passar fome, Deus é menos Deus na tua vida? Porque se você passar fome, Deus não está na sua vida. Porque se você passar fome, você não está em Cristo. Você não está no lugar certo. Quer dizer que passar fome é um sinal de que você não está no lugar certo? Ah, eu vou mudar de lugar porque eu estou passando fome, então não estou no lugar certo. Quando a Bíblia fala fenotipamente, sinais daquele que estava lá numa vida apostólica pregando o evangelho, ele diz o seu fenótipo espiritual, diz: olha, passei fome, vejam a minha vida, passei angústia, vejam, passei tribulação e perseguição, mas nem isso, nem a fome me fez me afastar de Cristo. Amém? Alguém está pregando isso hoje? Não, mas muitos já pregaram no passado, sabe? Eu me converti em 1975, a última vez que eu ouvi alguém pregando isso, né? Esse tipo de pregação que a gente prega aqui foi em 1980 e bolinha, porque de 1900 para cá, meu irmão, é só você pode, você vai conseguir, vai dar certo, se preocupe não. Olha, 2017 tu arrebenta com tudo, você vai sair com um carro importado, uma Mercedes-Benz, vai se preparando aí, olha a chave, olha o tesouro, olha a cova sendo fechada, olha não sei o que, irmão, para de besterol e entende, independente de qualquer coisa, você é um filho de Deus. Amém? Quem é filho de Deus apesar da fome? Ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. O apóstolo Paulo diz, cita o que está escrito dizendo, lá em Salmo 44, 22, para quem não sabe. Ele cita o Salmo 44, 22 e diz: como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Olha que coisa linda. Então ele mostra o que é estar no Senhor, o que é estar em Cristo, o que é estar nessa dimensão do Espírito. E não tem nada a ver com não ter tribulação, não ter perseguição, não ter espada, não ter fome, não ter nudez. Ao contrário, você pode passar por essas coisas. Tem um irmão que voltou para a nossa igreja recente, ele tinha se afastado porque alguém tinha dito que ele tinha que ser rico, e ele não era rico porque Deus não estava operando na vida dele, porque Deus não estava sendo condescendente, benevolente com ele. Irmão, não é assim que funciona o reino. Não é dessa forma. Nós temos que ser cristãos, filhos de Deus, pelo Espírito, pela revelação do Espírito. E você tendo o Espírito Santo, ele te revela as coisas mais profundas que você não viu, não ouviu e não chegou ao coração de homem nenhum. 1 Coríntios 2. Você sabe por que você está aí sentado? Você sabe por que você se diz cristão? Você sabe por que você não abre mão das regras morais e espirituais, das ordenanças, dos mandamentos divinos? Por que a Bíblia é o livro sagrado para você? Por que você levantou a mão e aceitou Jesus Cristo? Por que você não bebe, não fuma, não se prostitui, não adultera? Por que você não vive na mentira? Por que você entrega o dízimo e a oferta na igreja? Você sabe, e ninguém pode te separar disso. Como nós lemos aí no versículo 33, já não há mais separação, não há acusação, né? Não há acusação. Verso 35 que diz: quem nos separará? Então não há mais separação. Você, uma vez em Cristo, você não pode mais admitir que o diabo venha a rolar sobre você essa pedra da frieza, essa pedra da inconstância, essa pedra, sabe, da brutalidade, onde você fica tão pedra bruta, tão bruto, tão embrutecido, que você não é capaz de receber a palavra. A Bíblia diz que essa palavra é engendrada em vós para a salvação. Mas se eu não tenho um coração aberto, se eu não tenho um coração realmente preparado para as coisas da vida, eu vou ficar embrutecido, sabe? Eu vou ser aquela pessoa pessimista, eu vou me tornar aquela pessoa fria, que não vai dar lugar ao verdadeiro, não vai dar lugar ao santo,
mas vai dar lugar ao profano. Quem entendeu isso? Lembre-se, nós não estamos aqui para falar do amor de Cristo apenas. Apenas. Porque ele fala: quem pode nos separar do amor de Cristo? Quando você vê o amor de Cristo, vamos lá. Quando você pensa no amor de Cristo, você pensa num coraçãozinho vermelho? Sim ou não? O que você pensa no amor de Cristo? Não, eu penso nas bênçãos que Deus tem concedido à minha vida, à minha casa, no ar que eu respiro, nas coisas que eu tenho recebido. É assim? Isso demonstra o amor? Sim ou não? Quem crê assim? Levanta a mão. Quem crê que o que come, que o que bebe, que a casa que tem, a roupa que veste, né, o dinheiro que tem, tudo demonstra o amor de Cristo por você e por mim? Levanta a mão. Amém? Amém? Pois presta atenção que não é. Porque se fosse assim, Deus odiaria o povo que está lá na Somália. Eles não têm nada que você tem. Deus odiaria aquele povo que está lá, como a gente passa nos ungidos da madrugada, lá no chão, dormindo nas praças do centro da cidade. Deus odiaria eles, porque eles não têm nada disso. O amor de Cristo não está lá. Então, olha para o seu irmão e diga: irmão, você é nascido de Deus? Então sai da dimensão carnal. Irmão, é nascido de Deus? Então sai do Brasil agora, país capitalista, mentalidade capitalista, onde as pessoas valem pelo que têm, não pelo que são. Quando você olhar para o amor de Cristo, lembre-se apenas e tão somente de uma coisa: Cristo morreu por nós. É a cruz. O amor de Cristo está estampado na cruz, lá no Calvário. Ele morreu uma só vez para que todos aqueles que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Está lá estampado, João 3,16, versículo áureo da Bíblia. Ali é o amor. Alguns têm a sorte, eu digo sorte no sentido de terem nascido em um berço com mais condição, outros com menos condição, mas o amor de Cristo não é manifesto nisso. Ninguém pode se sentir amado ou desamado porque está com mais ou menos condição financeira. É esse enlatado que vem dos Estados Unidos, veio de lá, entrou aqui e está destruindo vidas, está desviando pessoas. Faz quanto tempo que as pessoas não falam para você que você tem que quebrar essa visão capitalista, sabe? Esse proselitismo capitalista, essa religiosidade capitalista, onde você marca, e tem gente aí que já está marcando um calendário de bênção para o ano de 2017, é ou não é verdade? Faça aqui o seu objetivo, pedido, seu projeto, e Deus vai te abençoar. Opa, se pedires alguma coisa a Ele, se Ele quiser, Ele o fará. E se Ele não quiser, quer dizer que Ele te ama menos? Qual é a concepção que você tem do amor? Agora vamos falar do contrário dele. Vamos falar do ódio. Você acredita que você pode amar um rebelde, obstinado de coração, uma pessoa fria e calculista, que se relaciona com você apenas pelo que você tem para dar para ela, ou porque teme perder a herança que você pode deixar para ela? Imagine-se velho, no final da vida, com uma herança para deixar para os seus filhos, e tudo que eles querem é a sua morte. Tudo que eles querem é tirar da sua morte a herança deles. Tem muitos crentes que tudo que querem é tirar da morte de Cristo a herança da vida eterna. Tem muitos crentes que o que querem tirar da vida espiritual são as heranças das coisas materiais. Servem a Deus para alcançar ideais humanos. A carta de Paulo aos Coríntios fala que aquele que serve a Jesus apenas pelas coisas dessa vida não terá vida vindoura, não terá vida eterna. Então, eu pergunto a você: você já entendeu
que se você um dia tiver a perspectiva de que um filho teu, de que uma pessoa está do teu lado, pelo que você tem, para tirar proveito da tua morte, você amaria essa pessoa? Você daria a ela a herança? Eu, sinceramente, eu tiraria ela do meu testamento. Sim ou não? Vocês sabem que quando uma pessoa deixa um testamento, ela deixa a herança. O que está na sua mão se chama Antigo e Novo Testamento. Havia uma herança para o povo do Antigo, foi. Agora tem uma herança para o povo do Novo Testamento. Quem quer receber? Entende isso? Essa herança não é para aqueles que querem tirar proveito das coisas de Deus, mas para aqueles que estão em Cristo. E ninguém está em Cristo, porque Jesus disse: se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, olha só, ninguém está em Cristo se a palavra dele não estiver dentro de você. E se o Espírito Santo não estiver na sua vida para falar sobre isso, para te explicar essas coisas, você não é filho de Deus. Ou seja, tudo que está aí no Antigo e no Novo Testamento não é sua herança. Você não pode herdar aquilo que não é do seu pai. Ou melhor, você não pode herdar de um pai que não é seu. Perdão. Então esse testamento que está na sua mão só dá direito àqueles que são filhos. Então nós temos que conquistar a condição de filhos. E condição de filho só se conquista quando a gente entende a nossa caminhada. Eu sempre cito esse texto aqui para que vocês se convençam disso por vez, e de preferência para sempre. Mas ninguém é filho. João capítulo 1. Verso 11 diz: veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas a todos quanto receberam deu-lhes o poder, ser filho é ser poderoso, de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, verso 13, mas de Deus. Amém? Você tem que nascer de Deus. Quando você nasce de Deus, nada pode te separar disso. Quem entende isso? Nada, diga nada. Nada pode lhe separar do amor de Cristo. Nem a espada, nem a fome, nem a nudez, nem os principados, nem as potestades. Nada pode tirar de você a condição de filho. Amém? Nada. O diabo bem que gostaria de fazer isso com você, mas ele não pode. Ele não pode. Então, hoje eu estava pensando, o que é que um verdadeiro filho que quer receber a herança poderia fazer? A gente, quando é filho para sempre. Não existe um ex-filho. Eu já vi muito na televisão esse negócio de o pai dizer: você não é mais meu filho se passar por aquela porta. E o filho diz: você não é mais meu pai, por que tal? Né? Aquele drama todinho que eles fazem. Mas não existe ex-pai ou ex-filho ou ex-mãe. Não existe. Então, uma vez que você verdadeiramente recebeu o Espírito Santo, tendenciosamente você vai até o fim. Quem entende isso? Porque você vê a importância daquilo que você se tornou. Então, até o fim eu devo permanecer como? Firme. Marcos capítulo 13, verso 13. Sereis odiados de todos por causa do meu nome, mas aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Amém ou não? Entenderam? Sim ou não? Aquele que perseverar até o ano de 2017. É assim? Então, pastor, esse evangelho homeopático não resolve, não. Esse evangelho temporão resolve? Não. A Bíblia não fala que o teu relacionamento deve durar
até amanhã, mas até o dia do Senhor. Essa coisa homeopática não vai resolver a tua vida. Você, na condição de filho de Deus, você tem que se chamar filho de Deus, viver como filho de Deus, andar como filho de Deus e praticar as obras de um filho de Deus até o fim. Nada pode te separar dessa condição. Quem entendeu isso? Vamos lá. Hebreus 3,6 diz assim. Hebreus capítulo 3, verso 6. Posso? Cristo, no entanto, é fiel como filho sobre a casa de Deus. Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus. E essa casa, precisamente, é o quê? É o tijolo, é a parede. O que é essa casa? Que ele é fiel. Somos nós. Nós somos a casa do Senhor. Amém? Quando alguém diz assim: ah, pastor, sabe, igreja ali não, aquela igreja ali não está crescendo. Meu irmão, o tijolo não brigou com o cimento. É que não tem casa de Deus lá. Porque se tem casa de Deus lá, o Senhor é fiel. Amém? Se alguém que entende a palavra sabe que nem a morte, nem a vida, nem principado, nem potestade, nem fome, nem espada, nem nudez, nada pode separar, nunca vai sair, porque é casa de Deus. É casa de Deus. Diga: eu sou casa de Deus. Diga mais uma vez para você se convencer. Ainda que isso não adiante nada, porque o que vai convencer você é o Espírito. E se ele não estiver em você, você vai repetir isso. Você pode fazer até bolinha, ó. Eu sou casa de Deus, 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 eu sou casa de Deus. Eu vou até fazer isso aí, é uma coisa boa, rapaz. A gente pega aquelas bolinhas, como é que chama? Aquele rosário todo, né? Aí você fica de bolinha em bolinha. Eu sou casa de Deus, eu sou casa de Deus, eu sou casa. Até pode ser que psicologicamente a coisa resolva, mas no mundo espiritual não. São vãs repetições. Você só é casa de Deus quando o Espírito de Deus habita em vós. E quando ele habita, ele revela o que de fato somos. Amém? Precisamente somos nós, isto é, se retivermos o quê? Com fé, perseverante a coragem e a esperança da qual nos gloriamos. Com fé perseverante. Que fé é essa? Vou explicar. Hoje tem muita gente com fé. Tem muita gente com fé, mas uma fé louca. Uma fé que faz o cara subir o Monte Ararat. Uma fé que faz o cara andar de joelho não sei quantas escadarias. Uma fé que faz ele doar tudo que tem. São muitas manifestações de fé. Mas essa fé aqui é diferente. É a fé que faz você ser casa de Deus para sempre, independente de tudo. Porque essa fé que é pregada hoje quer substituir essa outra fé. Essa fé fala de que você é casa de Deus hoje, amanhã e o será eternamente. Mas essa outra fé diz que você vai alcançar coisas de Deus nessa vida. E você, nessa outra fé, você se utiliza desta fé, ou é utilizado por esta fé, para plantar nesta vida as coisas que você vai querer desfrutar nesta vida. Nessa fé perseverante que ele fala, você está plantando para a vida eterna. Entenderam a diferença? Diga assim: até o fim devemos manter a confiança. Aí no 14, porque passamos a ser participantes de Cristo, desde que, no Hebreus 3,14, porque passamos a ser participantes de Cristo, desde que na realidade nos apeguemos até o fim.
a fé que nele depositamos desde o início. Amém? Você tem que ir até o fim, com a mesma fé que você depositou desde o início. Porque o final das coisas devem ser melhor do que o início delas. Mas ele está dizendo, olha, segura o bom vinho, segura a boa fé até o final. Lembra quando você se converteu? Era um chororô, era um negócio, não perdia um culto, não era? Queria evangelizar, queria ser tudo na vida ao mesmo tempo, queria fazer tudo dentro da igreja ao mesmo tempo. Aí de repente, vem para a igreja arrastado por uma corrente. De repente a Bíblia fica um livro pesado demais para levar para o culto. De repente ir para a igreja dá sono. De repente, sabe o relacionamento frio? Desculpe como eu vou falar, mas eu sou assim. Bunda com bunda. Esfriou tudo. Não tem mais chamego, não tem mais nada. Casamento frio é uma desgraça. Isso aqui não é para ser frio, a não ser no ar-condicionado. Mas a chama do Evangelho tem que arder dentro de você cada vez mais. Quem está entendendo isso? Se você era quente, fervoroso, seja até o fim. Seja até o fim. Quem está entendendo? Ah, não, pastor, ainda não entendi. Sabe por que você não entendeu? Porque você é mal amado. Você começou tão bem, era aquele chamego quando era namorado, não era? Era um chamego, você, olha, vamos para o cinema, vamos não sei para onde, vamos passear no parque, vamos não sei o quê. E você ali se sentia amado demais. E era bombom, era chocolate, era sei lá o quê, era buquê de rosa, era jantar fora. Aí o tempo passa, o tempo voa, e de repente você se vê numa pia cheia de prato. Estou fazendo revelações aqui. Você vê aquele monte de roupa para lavar, você vê aquele monte de conta para pagar, aquele monte de menino dando trabalho, e você diz, rapaz, de repente a mulher não tem mais uma palavra boa para dizer, o homem também não, o cansaço fala mais alto, a tribulação fala mais alto, né? Tudo fala mais alto, o sono, e de repente é um para cada lado, numa mesma casa, numa mesma cama, mas um para cada lado. Por isso que a gente tem que ter cuidado, porque uma das parábolas que Jesus fala, ele fala de uma semente que cai no meio dos espinhos e que é sufocada, são as coisas da vida. Se a semente, que é a palavra de Deus, ela vem no teu coração, mas você está cheio de cuidados com as coisas da vida, você vai ser sufocado pelas coisas da vida e você não vai ter uma vida com Deus, vai ficar frio e morto. Tem muita gente morta. Como é que eu sei? Por mais que você prega, elas não acordam, elas não dão valor ao que tem valor de verdade. Então, irmãos, diga assim: nós devemos manter o relacionamento com Deus até o fim. Amém? As nossas obras com Deus tem que ir até o fim, está lá em Apocalipse 2:26. Eu vou falar rápido para que você entenda. A minha certeza, a minha fé, lá em Hebreus 6:11, tem que ir até o fim. Agora abra aí em Filipenses 1, verso 6. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até quando? Ao dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na eterna misericórdia de Cristo Jesus. Amém? Eu faço oração que o vosso amor aumente mais. Olha o que, né? Redundante.
quase pleonástico, mas é redundante. E mais em pleno conhecimento. Que o amor aumente mais, diga mais. Mas, ele diz, e mais em pleno conhecimento. Porque amar mais sem conhecer é horrível. O amor aumentando porque você conhece mais quer dizer bom relacionamento. Eu disse para minha esposa esse mês passado, e esse outro mês anterior, e esse mês agora, e o mês que antecedeu esses últimos 3 meses, e eu acho que todos os meses da minha vida eu tenho dito isso, mas agora mais ainda, que eu quase vou, e aí é o que eu disse para ela mesmo. Eu disse para ela, minha filha, é interessante como eu casei com você, eu tinha 33 anos, ela tinha 20 e poucos anos. Eu disse, eu te amava, mas não te amava tanto assim. Entende? Eu amava minha esposa, sim, claro, ninguém casa sem amar. Eu amava, mas não amava como eu amo hoje. Aí tem gente que diz, poxa, o meu amor esfriou. Não, você não está entendendo. É que quando Deus fala sobre o amor, ele fala sobre relacionamento. E esse relacionamento não é só, o meu amor está aumentando a cada dia. Não, isso aí é papo furado. Paulo está dizendo, eu oro para que vocês amem mais a Deus, para que vocês amem mais a obra de Deus, mas com mais conhecimento. Porque quando a gente ama a nossa mulher, o nosso marido, com mais conhecimento, os nossos pais com mais conhecimento, os nossos filhos com mais conhecimento, isso quer dizer bom relacionamento, isso quer dizer um relacionamento onde há abertura de ambas, para que a gente possa conhecer, ver e achar bom o que está vendo. Então Paulo diz, olha, se vocês querem amar a Deus, eu oro para que vocês amem mais, mas amem com conhecimento maior. Porque quando você ama com conhecimento maior, esse amor tem muito mais valor do que o anterior. Por que uma pessoa que sabe amar a sua mulher, o seu marido com mais conhecimento, está fadado a nunca se separar? A nunca se separar. Sabe por quê? Porque quando você ama mais e ama com mais conhecimento, esse mais conhecimento que você tem, te dá todas as razões para nunca separar. Quando você ama a Deus, ama mais e com mais conhecimento, você nunca vai se separar do amor de Cristo. Porque você tem agora mais conhecimento, você tem um supedâneo maior, você tem uma base maior, você tem um alicerce maior para dizer, esse relacionamento é sólido, não saio, daqui ninguém me tira. Quem foi que disse que eu prego para pessoas? Se a igreja tivesse lotada agora, eu estaria pregando a mesma mensagem. Você sabe por quê? Porque quando eu nasci em Cristo, eu aprendi que o culto não é para os homens, é para Deus. Eu aprendi que eu não vou à igreja para servir aos homens, mas a Deus. E aí, irmão, o que me faz me sentir melhor aqui e agora, é que eu sei que Ele está aqui. Porque Ele disse, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. E se ele está alegre com o que ele está ouvindo, se ele está sentindo o meu amor com mais conhecimento, depois de 23 anos de pastorado, rapaz, isso é muito bom, porque eu tenho um relacionamento com ele maior. É tão loucura o negócio, que você começa a não se importar com pessoas, você começa a não se preocupar tanto com isso. Você está mais preocupado com que ele, e por ele, e para Ele sejam todas as coisas. E aí você encara o que Paulo escreveu para terminar em Filipenses 3, versículo de número 1. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa, diga, doutrina ou circuncisão. Amém? Porque assim, irmão, olha, presta atenção. Eu não sou o único pastor do mundo e nem essa é a única igreja do mundo. Acho que dá para notar, se você andar num quarteirão, você vai ver um monte. Muitas pessoas dizem, eu estou pensando em mudar de igreja.
Quando eu me converti não tinha isso não, a gente era da vida toda. Era, sabe, filho, neto, bisneto, tataraneto, morria todo mundo no mesmo canto. Mas hoje, com essa miscelânea doutrinária, com esse fast food gospel, onde você vai buscar o que quer comer, e você não gosta de esperar, quer pegar a comida sempre quente e sempre variada. Então você diz, olha, baião de 2 é bom, com frango assado, quem gosta? Mas todo dia não, só dia de domingo. Isso é bem próprio do cearense, né? Aí você diz, olha, sexta-feira o meu cardápio é esse, quinta é esse, quarta é esse, terça é esse, segunda é esse, sábado é esse, domingo é o baião. Só que nas coisas espirituais a Bíblia diz que a gente não pode se misturar com várias coisas que são estranhas uma à outra. Então, ninguém pode comer um peixe e dizer, rapaz, mas que filé mignon. Não é a mesma coisa, é? Uma vez, eu me lembro quando eu era pequeno, papai não tinha muito recurso na época, e aí a gente estava lá, todo mundo com aquele bife do Oião, famoso ovo. E aí, alguém disse na mesa, pensa num bife bem suculento. Eu digo, é agora. Eu botei na boca, eu disse, eu estou pensando, mas por que eu estou sentindo gosto de ovo? Então imagina, quando a gente era pequeno, a gente comia isso, arroz com ovo, ou então no outro dia era ovo com arroz. Aí você pensa assim, mas pastor, e por que o evangelho mudou? Mudou muito. Naquela época nós servíamos a Cristo, nós vivíamos em Cristo, a dimensão era do Espírito, as pessoas cultuavam a Deus. Agora, as igrejas viraram palcos de show, as pessoas estão servindo a, sabe, mega power, homens, santos, poderosos, cada um tem sua estrela maior. Mas por que, irmão? Por que as coisas mudaram? Mudaram porque Satanás não quer que você coma da sã doutrina. Mudaram porque Paulo avisou que nos últimos dias os homens se cercariam de mestres conforme as suas cobiças. E o evangelho cobiçoso entrou no mundo. O evangelho faraônico entrou no mundo. O evangelho das coisas e não das pessoas. O evangelho onde as pessoas cultuam ao dinheiro. E essa miscelânea de doutrinas, elas foram criadas para incentivar a ganância do povo. E se o mestre que está lá, ele é bem indutivo, não é revelativo, é indutivo, ele consegue ludibriar as pessoas para elas pensarem de uma forma objetiva. Ele consegue dizer, gente, é uma questão de lógica. Não é lógico? Quem quer aqui passar fome? Ninguém. É lógico que ninguém quer andar de Fusquinha podendo andar de Hilux ou de Discovery. Ninguém vai andar de Fusquinha ou de jumento ou de bicicleta. Eu também não estou fazendo apologia para isso. Mas entenda uma coisa. Quando a gente começa a se apoiar nesse evangelho e não no de Cristo, a nossa expectativa é só terrena e não espiritual. É só efêmera, é só passageira, é só humana e não sobrenatural e eterna. Eu sou contra a teologia da prosperidade por isso. A palavra prosperidade eu não sou contra. Eu sou contra a teologia da prosperidade. Porque quando eu me converti, até 1900 e alguma coisa, 1987, 90, até nos anos 90, não tinham as igrejas e os pastores o pensamento de hoje. Mudou muito. Só você nascendo nos anos 70 na fé, para você entender o que eu estou falando. Mas você vai ver como tem pastores que têm 40 anos de evangelho, que não conseguem suportar a mediocridade do evangelho de hoje. Uns são chamados mais e outros menos, porque uns têm mais e outros menos. Uns se sentem mais amados, outros menos amados, porque tem mais do que os outros. Um ministério é maior do que o outro, porque ele é maior em tamanho, em povo, do que o outro. Não funciona assim no reino de Deus.
Você acabou de ouvir essa poderosa ministração da palavra de Deus. Eu creio que sua vida foi abençoada. Eu quero que você ore comigo, profetizando sobre a sua vida a salvação que vem de Cristo Jesus. Ore conosco. Deus Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esta palavra e que o Senhor possa abençoar a vida de cada um que nos viu, que nos ouviu nesse dia. Deus Pai, em nome de Jesus, que esta pessoa esteja agora entregando a sua vida, recebendo a salvação que vem do Senhor. Pois assim, Pai, nós profetizamos salvação, cura, libertação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.